Você sabe por que o Getúlio Vargas não escrevia os discursos dele antes de proclamar? Porque ele era um ditador. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de história do Brasil? Você já conhece um pouco sobre o processo de formação da indústria brasileira? A gente vai juntar tudo isso num filme nacional que conta um dos períodos mais curiosos, com um dos personagens com certeza mais marcantes, para o bem ou para o mal, da história do país. E eu conto com uma ajuda hoje, hein? Bora lá? Vem conferir comigo! Getúlio, filme nacional de 2014, dirigido por João Jardim, protagonizado por Tony Ramos. O filme conta a história do presidente Getúlio Vargas, contando em um rápido flashback sua vida política, desde sua chegada ao poder em 1930, a partir de um golpe político, seu governo ditatorial, feitos em prol do país, e sua volta ao poder em 1951. Estes detalhes de seu governo serão detalhados em nosso momento mais historiográfico. Aguarda um pouquinho aí. Estamos no filme em agosto de 1954. O jornalista Carlos Lacerda era um grande opositor do governo Getúlio Vargas, acusando-o de manter sua mentalidade ditatorial, de ser um amante do poder e esconder esquemas de corrupção. Lacerda se lançará candidato a deputado federal e, pelas constantes ameaças de morte que recebe, ele possui um guarda particular. Na noite do dia 4, quando estava em casa com seu filho, Lacerda é recebido por tiros que resultam na morte do major Rubens Florentino Vaz, que fazia sua segurança, e ele também é alvejado na perna. Lacerda não morre no atentado e no dia seguinte as notícias da tentativa de assassinato ganham as notícias, as manchetes, com o próprio afirmando que com certeza foi feito a mando de Getúlio Vargas, aumentando a pressão sobre o presidente. Vargas sabe da pressão que se inicia, mas diz não crer em formas de aquilo atingi-lo, pois ele não tem nenhum envolvido no caso Lacerda. Até que as investigações começam a avançar, chegam no autor dos disparos após relatos de testemunhas e este diz que agiu a mando de Gregório Fortunato, guarda pessoal de Getúlio Vargas, que é convocado pela polícia para depor. As notícias dos próximos dias só seguem com mais questões mal resolvidas e a dúvida entre o alto escalão do governo sobre quem foi o real mandante e como as notícias e a opinião pública reagirão nos próximos dias após esta descoberta, que só dá mais combustível à teoria de Carlos Lacerda do envolvimento de Getúlio Vargas e a tentativa de assassiná-lo. O filme, com certeza, tem muito mais cara e elementos que transitam com a aula de história e não a de geografia. Por isso, eu convidei aqui mais uma vez ele, o professor J. Marcelo, para me ajudar a contextualizar melhor a parte do governo Getúlio Vargas. Ou melhor, os governos. Então, Jota, obrigado por você ter aceito o convite. Então, explica para a galera aí um pouco o que é o essencial do governo do Getúlio Vargas. Galera, confere com o professor Jota, que eu já volto para a gente fazer o link e entender como isso vai virar um pouco de geográfico. Fala, Kenji, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é sempre uma honra participar do seu canal aí, mais uma vez. E hoje o convite é para falar sobre o Vargas, né? Então, dar uma geral aqui sobre o governo Vargas, sobre os dois governos, na verdade, né? E já começando a dizer que o Vargas, ele foi presidente do Brasil durante 15 anos ininterruptos, né? Isso já é um marco interessante, quer dizer, é quase uma monarquia, um tempo monárquico, né? Vamos lembrar que, por exemplo, o Dom Pedro I, ele ficou no poder de 1822 a 1831, né? E o Vargas, ele ficou de 1930 a 1945, governando, teoricamente, uma república. Então isso já é algo a se pensar. Como que Vargas conseguiu desenvolver
esse governo tão longo, né, conseguiu permanecer tanto tempo no poder? O Vargas era um sujeito extremamente habilidoso em termos políticos, né? Ele trabalhou num momento, ele entrou na política num momento em que o Brasil era governado por uma oligarquia, né? Ou por algumas oligarquias, grupos elitistas que dominavam o poder e giravam em torno do café. O maior desses grupos elitistas era o grupo dos cafeicultores, né? E Vargas não deixava de ser um coronel, mas era um coronel meio fora do jogo, né? Ele era um coronel que, de certa maneira, coadjuvante dentro desse espectro político, né, que foi dominado pelos cafeicultores. Ele era do Sul, ele era um grande criador de cabeças de gado, né? Ele era um estancieiro, como se dizia ali, né, no Rio Grande do Sul. E no máximo ele participava ali, né, eventualmente, de um ministério, né, de algum tipo de cargo menor, né? O que ele almejava, que era exatamente o poder, né, o poder do Brasil, ele não conseguiria dentro das regras do jogo da República Velha. Então ele foi muito habilidoso ao perceber as demandas que começaram a surgir a partir da década de 20. Diversos grupos que estavam fora desse poder, como ele. Dentre esses grupos estavam as chamadas oligarquias dissidentes, ou seja, eram aqueles grupos oligárquicos que nunca poderiam almejar, dentro de um poder monopolizado pelos cafeicultores, exercer esse poder. Então começa a história, né, com o Vargas percebendo, já como um político habilidoso, essas demandas. Quem são esses grupos? Os tenentes, né, a jovem oficialidade do Exército, as classes médias urbanas, os industriais, exatamente o tema dessa sua aula, né, Kenji, a indústria, que estava fora do comando do poder, os operários, uma base, né, fundamental para o desenvolvimento do governo Vargas, os trabalhadores, o movimento feminista, as mulheres então sufragistas pedindo direito ao voto. Todos esses grupos e outros estavam nesse momento buscando algum lugar ao sol, estavam tentando participar, né, de alguma forma desse poder político. E o Vargas ele acaba sendo um aglutinador de forças, né? E é exatamente essa ideia dele servir a estas demandas e esses grupos dependerem dele para poderem buscar algum tipo de participação política, que a gente pode entender como o populismo, é a troca de favores aí. O Vargas vai conceder direitos aos trabalhadores, vai propor, né, a concessão desses direitos, se ele fosse presidente. Ele vai propor um desenvolvimento econômico mais ligado à indústria, como você bem está trabalhando nessa aula. Então os industriais ficam felizes com a possibilidade de participar desse poder. Ele vai propor o voto feminino, né? Então se aproximando desse grupo sufragista, desse movimento feminista. E então ele vai buscar, né, junto aos tenentes, acomodá-los num possível governo. Então ele vai conseguir movimentar toda essa galera para poder pressionar a mudança do governo. Então, nesse sentido, ele consegue, através de uma revolução, chamada Revolução de 30, com todo esse apoio, né, majoritário, ele consegue derrubar a República Velha e organizar aquilo que ele chamava de Nova República ou República Nova. A República Varguista, então, ela é baseada nessa troca de favores que a gente pode entender como populismo, né? O populismo latino-americano é bem caracterizado aí nessa jogada do Vargas. Ao longo do processo todo da década de 30, ele vai ativando determinadas propostas, vai desengavetando essas propostas e vai colocando em prática. Ele cria o Ministério do Trabalho para poder conversar com os trabalhadores, ele cria as leis trabalhistas, ele organiza um governo voltado para a indústria,
o ponto forte de sua política econômica é a indústria. Ele desenvolve oferece vários cargos para os antigos tenentes que viram políticos. Então ele vai acomodando essa galera e vai ganhando ao longo de todo esse tempo apoio político que se torna uma espécie de quase obrigação. Esses grupos políticos se sentem obrigados a ajudá-lo, a apoiá-lo. A população vai adorar o Vargas, né, com essas propostas trabalhistas todas e com essa inserção, e ele vai se perpetuando no poder até 45. O Vargas, em 45, acaba não continuando no poder por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando ele começa a apoiar lá fora democracias e se torna meio um contrassenso, aqui ditador e lá fora democrata. Há um movimento para tirá-lo do poder, mas ele tem muita força política e, nesse sentido, ele consegue, dentro de uma nova jogada, a jogada democrática, a pegada democrática, a ideia da participação de votos, voltar em 50, ele é eleito em 50 e assume o poder de novo em 51. Tema do filme, né, que você está tratando hoje aqui, né? Então, basicamente é isso, né? E eu, de novo, agradeço a participação aqui no seu canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Jota! Pessoal, quem quiser entrar em contato com o professor Jota, confere depois na descrição do vídeo onde você encontra com os contatos, certinho? Bom, sabendo de tantos detalhes sobre os governos de Getúlio Vargas, saiba que para nós na geografia a sua importância está no segmento de industrialização. Foi em seu governo, ao longo dos anos 1930, que aconteceu o que é chamado por alguns de Revolução Industrial Brasileira. O período colonial tinha o Pacto Colonial, que forçava o Brasil a adquirir bens manufaturados, em geral de Portugal. E o máximo de um maquinário mais elaborado presente aqui eram as moendas de cana-de-açúcar puxadas pelos bois. As primeiras indústrias chegam ao Brasil a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa e a chamada abertura dos portos, entendendo este termo como a ideia de que o Brasil quebra o pacto colonial e agora pode comercializar por si só. Aliás, vou dar duas dicas aqui. Há um vídeo sobre o filme Independência ou Morte, sobre onde nós falamos da questão da independência do Brasil e este período, juntamente com a ajuda do professor Manaro, outro professor historiador que deu uma mão pra gente aqui. E tem um vídeo com o professor Jota aqui também no canal sobre o filme Gladiador. Confere lá depois. Estas primeiras indústrias eram basicamente de bens de consumo básico, como roupas, bebidas e produtos de higiene, mas tudo ainda com pouca representatividade de volume. Por isso é que no governo Getúlio Vargas nós temos o primeiro grande momento da industrialização brasileira. A década de 1930 é marcada por este processo industrial que tem alguns elementos muito importantes para entendermos o todo. Primeiro, o Brasil tinha seu principal produto de exportação em grande queda sequencial, já que a crise de 1929, que você também confere aqui em outro vídeo no canal usando o filme Mank, derrubou consideravelmente a exportação do grão que era enviado para as indústrias dos Estados Unidos e da Europa. A ideia do governo Vargas era criar um novo motor econômico para o país e, ao mesmo tempo, substituir as importações de industrializados. Ou seja, se o Brasil começasse a produzir a própria mercadoria industrial, não seria mais necessário trazê-la de forma estrangeira, importando. E aí temos o último fator, o grande papel do Estado na industrialização. Vargas cria indústrias de base estatais, ou seja, que produziam matéria-prima e eram pertencentes ao Estado. Com isso, as demais indústrias que fariam os bens de consumo comprariam este material básico destas estatais, fazendo com que o Estado lucrasse também com o comércio de matéria-prima. Foram criadas, então, a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de mineração, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Aço, e a FENEME,
Fábrica Nacional de Motores, sendo esta última já extinta. Daria para falar ainda da Petrobras, também criada por Vargas, mas em seu mandato nos anos 1950, o período retratado no filme. Mas aí vem uma outra questão. Quem vai adquirir tecnologia industrial e assumir essa posição de produtor de bens de consumo? Não sei. Pois a única categoria profissional que estava com consideráveis reservas de dinheiro eram os cafeicultores, que se concentravam no estado de São Paulo, onde estava o grande polo de produção do café. E são eles que trocarão de setor e adquirem a tecnologia industrial. Esta transição explica o destaque econômico de São Paulo no setor industrial e econômico em geral, que perdura ainda nos dias atuais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui um abraço então para o Filipinho, filho do professor J, que assiste o canal aqui também. Filipinho, ó, aprovado o vídeo do pai? Dá o joinha então, hein, ó. Parabeniza o pai, que foi ele que ajudou a montar, hein? Beleza? E aí, você já conhecia o filme Getúlio? Conheceu um pouco dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá o seu joinha aí. Compartilha com os amigos. Já se inscreveu no canal? Inscreve aí, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo, ó. Até mais, tchau, tchau.